e vou compartilhar o meu monitor. Pronto, precisava, por favor, que alguém me desse um feedback sobre se estão a ver o meu monitor. Sim, sim. Ok, obrigado. Pronto, então vamos dar início à nossa aula. Vamos hoje falar sobre extremos condicionados e aqui primeiro fazer aqui uma pequena explicação do que é isto de extremos condicionados. Na aula de ontem nós falámos no estudo de extremos de funções, extremos relativos, máximos ou mínimos, de funções que ou eram dadas explicitamente por uma expressão ou eram dadas implicitamente através de uma relação dada por uma equação. Esses extremos eram chamados, digamos, extremos livres, porque não estavam sujeitos a nenhuma restrição, a nenhuma condição. O que nós vamos agora é estudar como é que se determinam extremos de uma certa função, de Rn para R, mas uma função ou uns extremos estejam sujeitos a determinadas restrições, a determinadas condições. Ou seja, eu digo que quero o máximo ou o mínimo de uma função, mas imponho condições a esse máximo ou mínimo, e que esse máximo ou mínimo tem que estar numa determinada posição, ou num determinado plano, ou com uma determinada condição. Portanto, é esta a novidade. E estas restrições, ou estas condições, são dadas também por funções que eu aqui designo por φ1, etc., φm. Portanto, isto são as restrições. E quero a minha função inicial f, da qual eu quero calcular o máximo ou o mínimo. Quero estas restrições φi, são funções que são de classe CR, que significa, dar aqui a entrada a mais alguém, são funções de classe CR, portanto, que eu posso derivar até à ordem R, isto considerando um R maior ou igual que 2. Por outro lado, estas restrições φ são funções que são linearmente independentes, ou seja, não se podem ser obtidas uma a partir da outra, uma não pode ser um múltiplo da outra, ou triplo, ou ter alguma relação com outra. E isso justifica-se, consegue-se, provando que o jacobiano dessas restrições, quer dizer, o determinante em que eu faço as derivadas dos φ em relação às várias variáveis, esse jacobiano é diferente de zero. Portanto, este é aquilo que nós vamos ter. Vamos ter uma função, f, da qual eu quero achar o máximo ou o mínimo, mas em que esse máximo ou mínimo está restrito, tem que obedecer a determinadas condições. Ora bem, o método que nós vamos utilizar para este tipo de problemas é o chamado método dos multiplicadores de Lagrange, que foi introduzido pelo matemático Lagrange aqui há uns anos atrás e que tem como base a construção de uma nova função. E essa função chama-se a função lagrangiana, e eu vou designá-la por um L, em homenagem ao Lagrange. E como é que se constrói esta nova função lagrangiana? Coloca-se a minha função f, da qual eu quero calcular o máximo ou o mínimo, e depois cada uma das restrições é multiplicada por um certo parâmetro, aqui eu chamei lambda1, portanto o φ1 é multiplicado por lambda1, o φ2 por lambda2, etc., até a que a restrição φm é multiplicada por um parâmetro lambda-n. Portanto, e esta soma da função com as restrições multiplicadas por estes parâmetros, que são isto aqui se chama multiplicadores, porque estão a multiplicar pelas restrições, é a minha função lagrangiana. Portanto, a função lagrangiana vai ter n mais m variáveis. Ora, dá aqui mais entrada aqui a quem quer entrar.
portanto tenho as n variáveis da função e depois tenho os m multiplicadores, lambda1, lambda2, etc., lambda-m. Portanto, isto são as variáveis da minha função lagrangiana, que se constrói assim. Portanto, é o f, função f, mais a soma das restrições multiplicadas por o tal multiplicador lambda-i. Estes lambda-i são multiplicadores, que eu não sei quais são, mas que os irei determinar e já vamos ver como. É por isso, essa é a razão, porque também se chama este método o método dos multiplicadores indeterminados, porque à partida eu multiplico, não sei o valor deles, mas depois irei calcular. Pronto, então este é o primeiro passo que vocês têm que seguir quando têm um problema de extremos condicionados, que é construir a função auxiliar, a função lagrangiana, onde o f e uma soma, uma combinação linear das vossas restrições. Segundo passo, o que é que eu tenho que fazer? Bom, o que nós fazíamos nos extremos livres, a aula passada, e que vocês faziam no ensino secundário, era calcular os pontos críticos da função. Ora bem, é isso que vocês agora vão fazer. Vão calcular os pontos críticos, mas da função lagrangiana. Ora, como é que se calcula os pontos críticos da função lagrangiana? Deriva-se a função lagrangiana em ordem a todas as variáveis, x1, xn, lambda1, etc., lambda-m, e constrói-se um sistema. Portanto, é um sistema construído que tem não só as derivadas do f, em relação às várias variáveis xk, mas também a soma das derivadas das restrições em relação ao xk a multiplicar por os tais multiplicadores. Ou seja, se vocês quiserem ver isto assim na forma de sistema, tem aqui, na primeira linha, fazem todas as derivadas da lagrangiana em relação à primeira variável x1, a dfx1, depois o dφ1 dx1 a multiplicar por lambda1, depois o dφ2 em ordem ao dx2 a multiplicar por lambda2, e assim sucessivamente, até que a última derivada do φ em relação a m e derivada em relação a x1 multiplicado por lambda-m, e assim sucessivamente. Até que, nesta série, as últimas derivadas são o xn, derivada do f em relação ao xn, e a mesma coisa para as restrições. E depois vêm aqui as restrições. Vocês podem escrever assim. E porquê é que eu posso fazer assim? Porque estas restrições são exatamente a derivada da lagrangiana em relação aos parâmetros. Por exemplo, se vocês forem aqui atrás, se vocês fizerem a derivada desta função lagrangiana em relação ao lambda1, a derivada, isto dá zero, porque não tem lambda1. Todas estas dão zero, porque não tem lambda1. Fica apenas o φ1. Por isso é que eu aqui no sistema escrevi já o φ1, porque é já a derivada. Portanto, o sistema para calcular os pontos críticos é constituído, digamos assim, por duas secções. As secções das derivadas até à variável xn e depois as restrições. Portanto, as soluções deste sistema vão ser os pontos críticos da minha função lagrangiana e são esses que vão ser os pontos críticos do meu problema, da minha função, que obedecem aos extremos condicionados. Depois, este é o segundo passo, cálculo, portanto vou recordar. Primeiro passo, construir a função lagrangiana. Segundo passo, calcular os pontos críticos da função lagrangiana. E o terceiro passo agora é investigar se os pontos críticos são pontos de máximo ou pontos de mínimo, ou nem uma coisa nem outra. Não são extremantes. Portanto, temos que classificar os pontos críticos. Na aula de ontem, nós, para classificarmos os pontos críticos, tínhamos um teorema que recorria àquela questão das formas, da classificação das formas. Forma definida positiva, definida negativa e indefinida. Aqui, vamos ter aqui uma outra ferramenta.
E a ferramenta que eu vou utilizar é o chamado método do Hessiano-Orlado. Hessiano, porque se baseia no determinante da matriz hessiana. E Orlado, porque à volta do determinante do hessiano eu vou colocar umas certas funções, que são as restrições, e são um bloco com zeros, que eu já vou explicar como é que se constrói a orla do determinante hessiano. Ou, se vocês quiserem, trata-se de fazer a matriz hessiana da função lagrangiana, como queiram. Isto pode ser entendido das duas maneiras. Ora bem, por uma questão, portanto, o que eu vou na prática fazer, vocês recordam-se da aula de ontem que nós tínhamos que calcular o tal M. O M era a mais baixa ordem das derivadas que não se anulava no ponto crítico. E isto porque a primeira anula-se no ponto crítico, agora preciso de calcular as outras. Ora, o que eu vou fazer é calcular, de certa forma, o sinal do segundo diferencial. Vou ver se o M é 2, neste caso aqui. E vou aplicar o sinal da segunda derivada dirigida, ou do segundo diferencial, como vocês querem. Por uma questão pedagógica, eu dividi isto em dois casos. O primeiro caso é que tenho uma função de R2 para E, portanto, uma função com duas variáveis, com x e y, e tenho apenas uma restrição. Portanto, uma função com duas variáveis, está aqui, f de x, y, uma restrição. Com esta, multiplico a restrição por um lambda e construo a minha função lagrangiana. Portanto, a função lagrangiana tem três variáveis. O x e o y, que são as variáveis também da função f, e o tal multiplicador lambda, que veio a multiplicar por φ. Portanto, são as três variáveis. Portanto, esta é a construção da função lagrangiana. Passo o seguinte, calcular os pontos críticos da função lagrangiana. E para isso eu tenho que fazer as derivadas. Então vou fazer a derivada do L em relação a x, ou seja, derivo o f em relação a x, está aqui. Derivo o φ em relação a x, portanto ponho o lambda para fora da derivada, cá está, fica isto, e vou igualar a zero. Segunda equação, a derivada do L em relação a y, que é a derivada do f em relação a y, está aqui, e depois a derivada do φ em relação a y, que vem multiplicado por lambda, está aqui. Terceira linha era a derivada do L em relação ao lambda. Ora, a derivada do L em relação ao lambda dá-me sempre a restrição. E então, se vocês quiserem, podem logo pôr a restrição que adianta serviço. Portanto, este é o meu sistema, vou resolver o sistema, e as soluções do sistema vão ser os pontos críticos da função lagrangiana. Ora, vamos admitir que eu tenho aqui uma solução, um ponto crítico, uma solução desse sistema. Um certo A, para o x, um certo B no y, e um certo valor lambda 0 para o parâmetro lambda. E vou admitir que isto é um ponto estacionário, ou seja, este ponto anula-me o primeiro diferencial, ou a primeira derivada. E, portanto, eu vou avançar aqui para o segundo diferencial. Contudo, antes de o fazer, isto é uma questão técnica, não me dá jeito aqui trabalhar com duas variáveis, o H1 e o H2 são as coordenadas do vetor H, que é o tal acréscimo, e, portanto, eu vou tirar o valor do H2, por teorema da função implícita, se quiserem, fica com esta constante vezes o H1. Fazendo esta substituição no diferencial de segunda ordem, estão a ver, isto é o diferencial de segunda ordem, portanto, vocês, depois tem aqui a derivada da função composta, que aparece por aqui, isto dá-vos aqui uma expressão que é um autêntico comboio. Contudo, o que eu quero aqui chamar a atenção, depois de fazer estas substituições do H2 com o H1 pelaquela expressão do H1, como aqui está, eu quero aqui mostrar-vos apenas como é que eu simplifiquei esta expressão. Ora bem, fazendo esta simplificação toda e aplicando a segunda derivada da função lagrangiana, fazendo as contas, que são um bocado
demoradas e um bocado técnico, eu vou chegar, o que interessa-me aqui, chamar a atenção para a expressão final. Ou seja, o segundo diferencial do f segundo o h vai ser igual a isto, a menos 1 sobre o quadrado do dφ em relação a y, vezes um determinante, vezes o quadrado da primeira componente H1. Não há o H2, porque o H2, lembra-se que eu substituí pelo valor que eu tirei do H1. Ora bem, este determinante que aqui está, é o chamado hessiano orlado. E porquê é que eu chamo hessiano? Hessiano porque estes quatro que aqui estão, isto assim fica um pouco confuso. Eu vou tentar passar aqui para o meu ecrã da direita, para ver se isto não fica tão confuso aqui com estes amarelos. Cá está. Este determinante que aqui está, este determinante é o hessiano orlado, que eu represento assim por um H barra, como aqui está. E porquê é que isto se chama um hessiano orlado? Porque tem aqui a matriz hessiana do L, com as derivadas. Depois tem à volta, na orla do determinante, tem as derivadas da restrição. Derivada do φ em relação a x, derivada do φ em relação a y, e nesta coluna é a mesma coisa, estão a ver? Porque a matriz é simétrica. Aliás, esta derivada vai ser igual a esta, portanto vocês não têm que andar a calcular as derivadas todas, porque estas cruzadas são iguais pelo teorema de Schwartz. Pronto, então isto é que é o hessiano orlado. E porquê é que isto tem importância? Porque reparem, olhando agora para aqui, vocês estão a ver que isto é um quadrado. Aqui, esta parte que está aqui é um quadrado. Ou seja, isto é sempre positivo. Mas por causa daquele menos ali, fica sempre negativo. E isto é sempre positivo. Ou seja, isto tem sinal constante, isto tem sinal constante. O que é que vai mudar no sinal? O hessiano, este determinante. Então, tudo vai depender do sinal do determinante, este determinante H barra, que é calculado no ponto crítico. Atenção, estava-me a esquecer de referir isto. O determinante é calculado no ponto crítico. E, portanto, conforme o sinal que tem este determinante, eu posso tirar conclusões em relação à natureza do máximo. Portanto, e isto é dado por esta observação. A observação 2.16.1 diz-vos o que é que vocês, que conclusão podem tirar. Ora bem, esta condição aqui da derivada do φ em relação a y ser diferente de zero é para garantir, é aquela condição da função implícita e para garantir que isto está bem definido e que não tem problemas. Apenas isso. Ora bem, se o determinante, se o hessiano orlado calculado neste ponto crítico é positivo, então reparem, se ele é positivo, isto é negativo, a forma vai ficar definida negativa. Então, se a forma é definida negativa, por aquilo que demos na aula de ontem, o f da AB é o máximo. E reparem que eu aqui no f ponho apenas a variável AB, já não ponho o parâmetro, porque o parâmetro foi apenas para me auxiliar a construção da Lagrangiana com a restrição. Quando eu quero o máximo ou o mínimo, eu vou substituir apenas nas variáveis do f e, portanto, desprezo os multiplicadores. Os multiplicadores são importantes apenas para ajudar a resolver o sistema e para calcular o sinal deste determinante. Segundo caso, se o determinante, o hessiano orlado, for negativo, ora, estão a ver, se isto aqui for negativo, este é positivo, este é negativo, portanto vai dar positivo. Então a forma é definida positiva, ou seja, o segundo diferencial é uma forma definida positiva e, como vimos ontem, então o f da AB é o mínimo. E, portanto, estão a ver que a classificação, vocês agora aqui não têm tabelas, não há cá tabelas para as derivadas, é apenas a construção e a análise do sinal
deste determinante, do SN. Alguma dúvida até aqui? Pronto, então, esta situação que eu estive a analisar foi um caso muito particular. Foi este caso de uma função com duas variáveis, x e y, e apenas com uma restrição. Vamos ver agora o caso geral. Ora, no caso geral, o que é que eu vou considerar? Vou considerar uma função com e de variáveis e vou considerar m restrições. Estão a ver? O i a variar de 1 até m. E, portanto, considero que quer a minha função f, quer aquelas m funções φ, são de classe CF, portanto eu posso fazer derivadas e elas são diferenciáveis com as derivadas contínuas até a ordem n. Então cá está, construo a função lagrangiana. Neste caso a função lagrangiana vai ter n mais m variáveis, porque tenho as variáveis do f, x1, etc, xn, e tenho depois os parâmetros, o lambda1 que aparece a multiplicar por φ1, e assim sucessivamente, até ao lambda-m que aparece a multiplicar por φm. E, portanto, eu vou ter, neste caso, no caso geral, um determinante, um SN, que é de ordem n mais m, ou seja, é o número das incógnitas do f, que é o n, mais o número das restrições, que é o m. E, portanto, o meu determinante vai ser um determinante de ordem n mais m, quer dizer que tem n mais m linhas com n mais m colunas. E está, então aqui, estão a ver aqui neste quadrado aqui, está, digamos, a matriz SN, e depois eu ponho aqui à volta da matriz, se calhar vou aqui, novamente aqui, este determinante que é mais fácil de mesurar, de trabalhar. Portanto, vocês têm aqui a matriz SN do L, em relação às variáveis x1, etc, xn, e depois, à volta desta matriz, eu vou pôr todas as derivadas das restrições. Derivada do φ1 em ordem a x1, etc, em ordem a xn, até a derivada do φm em ordem a x1, etc. E aqui nas colunas a mesma coisa. A matriz é simétrica. Ora, para isto depois ficar quadrado, eu tenho que pôr aqui um bloco de zeros. Pronto. Há pouco era apenas um zero, agora aqui ficará um bloco de zeros. Na prática, isto corresponde a fazer a matriz SN da função lagrangiana. Pronto, então, este é o SN. Agora, como é que eu vou classificar e tenho que calcular os pontos críticos, resolvendo aquele sistema que falei há pouco, não é? Que era um sistema com n mais m equações. E agora esta observação diz-vos o que é que vocês têm que fazer para classificar os pontos críticos que surgem desta lagrangiana. Ora bem, em primeiro lugar, vocês têm que calcular n menos m determinantes. Se o n menos m for 1, só calculo 1. Se o n menos m der 2, tenho que calcular 2 determinantes e assim sucessivamente. Ora, como vocês podem ver aqui, o determinante maior que eu tenho é o determinante de ordem n mais m. Portanto, eu calculo esse determinante aqui. Depois, tiro a última coluna, tiro a última linha e calculo o determinante. Chamo-lhe aqui determinante de ordem n mais m menos 1. E assim sucessivamente vou tirando linhas até que chego à ordem 2m mais 1. E a ordem 2m mais 1 é é esta aqui, é este determinante aqui, que empenha os zeros mais uma coluna e mais uma linha. Portanto, vocês têm que calcular n menos m determinantes. E depois, tem aqui 3 casos para classificar os pontos críticos.
Então, se estes determinantes todos, n menos n determinantes que vocês calculam aqui, se estes determinantes, HK, são alternadamente positivos e negativos, mas têm que saber como é que eles começam. Então, eles começam no determinante H2M mais 1 e este determinante tem que ter o sinal de menos 1 levantado a M mais 1. Reparem, eu não sei se o sinal é positivo, se é negativo. Não faço ideia. Depende do valor do M. Se o M for par, o sinal vai ser negativo. Se o M for ímpar, o sinal vai ser positivo. Portanto, vou recapitular. Se os determinantes HK são alternadamente positivos ou negativos, sendo o determinante de ordem 2M mais 1 com o mesmo sinal de menos 1 levantado a M mais 1, então o ponto crítico, A1, etc., a N, é um ponto de máximo. E porquê? Porque a forma fica definida negativa. Segundo caso, os determinantes HK têm todos o mesmo sinal de menos 1 levantado a M. Eu também não sei se eles são todos positivos ou são todos negativos, depende do M. Se o M for par, têm que ser todos positivos. Se o M for ímpar, têm que ser todos negativos. Então, recapitulando o caso 2. Se os determinantes HK têm todos o mesmo sinal, menos 1 levantado a M, então o ponto crítico é um ponto de mínimo, uma vez que a forma fica definida positiva. Se aquele determinante de ordem mais pequena, este que está aqui assombreado, for 0, então vocês não podem concluir nada. Quer dizer que a função tem que ser estudada por outros processos, tem que ser ou com software, ou com gráficos, ou com outros métodos, tem que ser estudada localmente para ter alguma informação. Se eventualmente não acontecer nenhum destes casos que aqui estão, no caso 1, 2 e 3, nestes casos anteriores, se não acontecer, não estejam aqui referenciados, vocês não podem aplicar este método, porque este método não é aplicável, não dá informação. Pronto, então tem aqui, com esta observação, o modo de classificar os pontos críticos a partir do sinal deste determinante do Hessiano Orlando. Então, talvez vamos ilustrar aqui toda esta teoria aqui com uns exemplos práticos. Tenho aqui esta função, uma função de R2 para R, dada por esta expressão, 2x menos 3y, e eu quero calcular os extremos desta função, mas não quero os extremos quaisquer. Eu quero uns extremos que me pertençam a uma elipse, a esta elipse. Então estão a ver que isto são extremos condicionados. Eu quero os extremos, mas são extremos que estão sujeitos a uma restrição, a uma condição. Neste caso, pertencerem à elipse. E é isto que é um problema de extremos condicionados. Então, só tenho uma restrição, quer dizer que eu vou ter apenas um parâmetro lambda. Vou construir a minha função lagrangiana. Cá está a função f. E cá está o lambda vezes a restrição. Recordem que a restrição estava lá com φ1 igual a 0, portanto eu tenho que passar o 10 para aquele lado. Portanto, isto é a função lagrangiana. Primeiro passo. Segundo passo, calcular os pontos críticos desta função lagrangiana. Então, tenho que fazer as derivadas em relação a todas as variáveis. Primeira linha tem as derivadas em relação ao x, segunda linha em relação ao y, e a terceira linha tem a derivada do L em relação ao lambda, que ao fim e ao cabo é a restrição. Ora, calculando aqui as derivadas, a derivada do f em relação ao x dá-me 2, a derivada do φ em relação ao x dá-me aqui 2x a multiplicar por lambda, está-me isto. Segunda linha, derivada em relação a y, aqui dá-me menos 3, está cá. E este dá-me, este 2 corta com o 2,
Fica 3 vezes y vezes lambda. Cá está. E depois tem a restrição, que aqui já pus o 10 daquele lado, portanto é indiferente da maneira como eu posso escrever. Agora, pronto, tem que resolver isto da forma que quiserem. Por exemplo, poderia aqui sugerir, talvez, tirar aqui o valor do lambda e substituir aqui em baixo, por exemplo, ou tirar aqui o valor do x e substituir na terceira equação. Pronto, cada um agora resolve o sistema da forma que quiser. Mas estão a ver como isto é aqui os quadrados, quer dizer que vai haver mais que um ponto crítico. Tem 2 pontos críticos. O 2 menos 2 e menos o meio, e o x igual a menos 2, y igual a 2 e lambda igual a 1 meio, que é outro ponto crítico. Tenho 2 pontos críticos. Então eu tenho que construir o meu hessiano e analisar o sinal do determinante em cada um dos pontos críticos. Portanto, em primeiro lugar, eu vou construir o meu hessiano orlado genérico e depois vou substituir pelas coordenadas dos pontos. Ora, se vocês estão recordados, vou aqui ao primeiro caso. Onde é que está aqui o determinante? Já o perdi. O primeiro caso era este. Onde é que ele está? Aqui. Portanto, cá está. Tenho que pôr aqui, aplicar esta fórmula que aqui está. E, portanto, o zero aqui é sempre zero, não tem problema. Aqui a derivada do φ em relação a x. Ora, a derivada do φ, que é esta expressão aqui em relação a x, dá-me o 2x. Está aqui. Derivada do φ em relação ao y, o 2 corta com o 2, fica o 3y. Então, reparem que esta coluna é a mesma coisa, porque a matriz é simétrica, aquela linha é igual a esta coluna que aqui está. Agora tenho a segunda derivada da Lagrangiana 2 vezes em relação ao x. Ora, posso aproveitar esta expressão que aqui estava, que me dava a derivada da Lagrangiana em relação ao x, e vou derivá-la novamente em relação ao x. Ora, se eu for derivar isto em relação ao x, dá-me o 2 lambda, já cá está. Agora é esta. Segunda derivada da Lagrangiana, primeiro em ordem ao x, depois em ordem ao y. Vou a esta expressão aqui e vou derivá-la em relação a y. Mas isto não tem y, é uma constante. Então, a derivada dá zero. E cá está, esta aqui também dá zero, porque a matriz é simétrica. Até esta derivada é igual àquela ali. E agora vou fazer a segunda derivada da Lagrangiana 2 vezes em relação ao y. Vou a esta expressão, aqui, a segunda linha, e derivo em relação ao y. Ora, derivando em relação ao y, dá-me 3 lambda. Portanto, este é o meu hessiano orlado genérico. Agora, tenho que ir analisar o sinal em cada um dos pontos críticos. Então, vou ao primeiro, que é substituir o x por 2, o y por menos 2 e o lambda por menos 1 meio. Ora, fazendo essa substituição, ou seja, calculando o hessiano orlado no 2, menos 2 e no menos 1 meio, isto dá-me este determinante que aqui está. Pronto, agora cada um calcula o determinante como queira, ou faz a regra de Sarros, ou faz o teorema de Laplace, bom, como quiser. Eu já calculei o determinante dá 60, que é positivo. Então vou aqui à minha observação, que é que eu cá tinha? A observação 2.16.1, que diz, se o hessiano orlado no ponto crítico dá positivo, então a forma é definida negativa, então o ponto é um ponto máximo. Então, isto quer dizer que o f em 2 menos 2 é máximo. Reparem que o f não tem esta variável lambda. O f só tem o x e o y. O lambda é um multiplicador, é um parâmetro que nós introduzimos para nos ajudar a considerar a restrição e depois ajudar a resolução do sistema. Para o outro ponto crítico, se eu substituir agora para o outro ponto crítico
o determinante fica diferente, obviamente, e vai dar menos 60, que é negativo. Ora, olhando aqui para a minha observação 2,16,1, dizia que se o SN ao lado for negativo, então quer dizer que o segundo diferencial é uma forma definida positiva e o f da AB é um ponto de mínimo. Então quer dizer que o f, mas neste caso de menos 2, 2, que são estas duas coordenadas aqui, é ponto de mínimo. Alguma dúvida? Pronto. Então, vamos passar a outro exercício. Vou agora estudar os extremos desta função g, que é uma função que já tem três variáveis, x, y, z, dada por esta expressão, e que tem duas restrições, ou seja, eu quero os extremos, mas não quero extremos à balda. Quero extremos que verifiquem duas restrições, ou seja, que me pertençam a dois planos. Pertençam a este plano e, ao mesmo tempo, também pertençam a este plano aqui. Portanto, tenho uma função com três variáveis e tenho duas restrições. Então, a minha função lagrangiana vai ter 5 variáveis. X, y e z e dois multiplicadores. Aqui coloco a minha função f. Aqui vem a primeira restrição multiplicada por multiplicador lambda1. E aqui vem a segunda restrição multiplicada pelo multiplicador lambda2. Está construída a função lagrangiana. Segundo passo, calcular os pontos críticos da função lagrangiana. E para isso tenho que fazer o sistema. Então, primeira linha, que são as derivadas da função lagrangiana em relação a x. Ora, deixem-me aqui para não dar a mudar aqui o slide. Ver se eu tenho aqui este exercício. Está aqui. Portanto, aqui até é mais fácil de se ver nos dois. Ora, a derivada da função lagrangiana em ordem ao x, este dá-me 2x, aqueles todos dão 0, está aqui o 2x. A derivada desta função em relação ao x vai-me dar só lambda1, está aqui. A derivada desta em relação ao x dá-me o lambda2 e está feita a primeira equação. A segunda equação vai ser esta, que é a derivada em relação ao y. Terceira equação derivada em relação a z. Ora, aqui tenho 1, aqui, está aqui. Aqui tenho a derivada desta em relação ao z, vai dar o lambda1. E este não tem z, dá 0, portanto, fica assim, esta equação. E depois tenho que ver as duas restrições, que são estas que aqui estão. Primeira restrição, segunda restrição. Esta aqui é a derivada do L em relação ao lambda1 e esta é a derivada da lagrangiana em relação ao lambda2. Pronto. Então tenho que resolver este sistema. É um sistema com 5 equações, mas é fácil de resolver. Por exemplo, reparem que eu daqui posso tirar o valor do lambda1 e coloco o lambda1 igual a menos 1. Portanto, isto é imediato. O que é que eu posso fazer depois? Posso, por exemplo, na segunda equação, substituir o lambda1 por menos 1 e tiro o valor do lambda2, também imediato. Sai-me logo que o lambda2 é menos 1 meio. O que é que posso fazer em seguida? Substituir na primeira o lambda1 e o lambda2 por valores, tiro o valor do x. Vai dar este aqui. Depois posso vir à última, substituir o valor do x, tiro o valor do y. E depois nesta aqui substituo o x e o y pelos valores que encontrei e tiro o valor do z. Portanto, é um sistema com 5 equações, mas muito fácil de resolver. Portanto, tenho aqui um ponto crítico. Este ponto crítico tem 5 coordenadas. 3 quartos, 1 oitavo, 9 oitavos, para o x, y e z. E depois vem os valores dos multiplicadores. Menos 1 ao lambda1, menos 1 meio ao lambda2. Então, se eu agora for aqui ao meu resultado teórico,
o que é que tenho que fazer então? Tenho que calcular o SN ordenado de ordem n mais m. Ora, o n era 3, porque havia 3 variáveis no f, havia 2 condições, e portanto vai ser um determinante de ordem 5. Portanto, vai ser de ordem 5, tenho aqui, nestes 3, aqui o tal SN, e depois ponho à volta, primeiras derivadas da primeira restrição, do φ1, derivada do φ2, as colunas são iguais, e tenho aqui um bloco de 4 zeros. Estão a ver? Para isto ficar 5 por 5. Bom, então tenho aqui este determinante de ordem 5. O que é que me diz aqui a observação 262? Diz-me o seguinte, que eu tenho que calcular n menos m determinantes. Ora, n menos m vai ser 3 menos 2 determinantes. Quer dizer que só tenho que calcular um determinante. Qual é? Olha, é logo este aqui, é o primeiro. É este aqui. Ou seja, é o H5. Então pronto, vou calcular este determinante, o H5. Agora também, vocês reparem que aqui é fácil de ver, porque esta abaixo da diagonal secundária é tudo zeros. Então, se eu fizer a transposta desta matriz fica uma matriz triangular inferior. E nas matrizes triangulares, o determinante é igual ao produto da diagonal principal. Então vai ser 1 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 1, ou seja, 8. Então tenho que o determinante é positivo. Só calculei um determinante. Então vamos ver aqui, na observação 262, qual é o caso que eu tenho aqui. Este diz-me, os determinantes são alternadamente positivos e negativos. Bom, aqui não faz muito sentido alternadamente, porque só tenho um determinante. E neste caso o determinante é positivo. Portanto, vou ter que ver se isto funciona aqui. Ora, eles têm que ter o mesmo sinal deste determinante aqui. Ora, qual é este determinante? Como é só um, é o mesmo, o H5. Sinal de menos 1 levantado é mais 1. Ora, quanto era o M? O M era 2. 2 mais 1 é 3. Menos 1 levantado a 3 é menos 1. Negativo. Tem o sinal do negativo? Não tem, porque ele é positivo. Portanto, o 1 não se aplica. Vou ao 2. Os determinantes têm todos, neste caso é só um, vão ver, é só um determinante. Sinal de menos 1 levantado a M. Ora, o M era 2. Menos 1 levantado a 2 dá 1. Positivo. E é isso que acontece. O determinante é positivo, então o sinal de menos 1 levantado a M. Então o ponto é um ponto de mínimo. Então cá está. O ponto crítico é um ponto de mínimo. Se vocês quiserem calcular o valor do mínimo, se isso lhes for pedido, então vão à função f, a esta função, neste caso não é f, é g. Portanto, vão à função g e substituem o x, o y e o z por os valores que encontraram. Neste caso é 3/4, 1/8 e 9/8, e pronto, o valor que dá é o valor do mínimo. Alguma dúvida? Pronto, então vamos ainda aqui fazer mais um exercício para vocês verem um outro tipo de aplicações. Nestes dois casos que estivemos aqui a ver, quer neste exemplo como no anterior, eu dava-vos a função e dava-vos as restrições. Ora, às vezes o que acontece na realidade é que nós não temos nem as funções, nem as restrições, e temos que ser nós a construí-las. É isso que eu vos quero mostrar através deste exemplo. Por exemplo, eu quero calcular 3 números cuja soma seja 150 e de maneira a que o produto seja máximo. Ora, neste problema ninguém fala nem em restrições, nem em funções. Somos nós que temos que decidir
quem é o quê. Ora, e como é que eu vejo isso? Se eu quero aqui o máximo do produto, então a minha função tem que ser o produto. Se é o produto de 3 números, se eu designar os números por x, y e z, a minha função, o meu produto, vai ser x vezes y vezes z. Porque é dessa função que eu quero o máximo. Mas, por outro lado, eu não quero um máximo qualquer. Eu quero o máximo calculado entre números em que a soma dos 3 seja 150, que isto é a minha restrição. Ou seja, a soma dos 3 números, x mais y mais z, tem que ser igual a 150. Então, cá está, eu tenho a minha função, que é a minha função produto, x, y e z, e tenho uma restrição, que é esta, x mais y mais z igual a 150. E assim eu defino a função e defino o que é a restrição. E com ambas, eu construo a função lagrangiana. Ponho a função e ponho a minha restrição multiplicada por um operador lambda. Está construída a lagrangiana. Segundo momento, calcular os pontos críticos da lagrangiana. Vou fazer a derivada em relação a x, na primeira linha. A derivada disto em relação a x dá-me yz. A derivada disto em relação a x dá-me lambda. Segunda linha, a derivada da lagrangiana em relação a y. Está isto. Terceira linha, derivada da lagrangiana em relação a z. E a quarta linha é a restrição. Pronto. Posso, por exemplo, aqui tirar o valor este aqui, o valor do lambda, substituir na segunda e depois pôr o z em evidência, por exemplo. Chama a atenção de que, neste caso, quando eu ponho aqui o z em evidência, depois vai-me dar z igual a 0 ou qualquer coisa. Neste caso, eu tenho que excluir os valores nulos. Não é pelo sistema em si, mas é pelo contexto do problema. Reparem, para o produto ser máximo, se algum deles, no x, y, z, fosse 0, obrigava logo a que o produto ficasse 0. Ora, 0 não era o máximo. Porque a soma dos números tem que ser 150. E é por isso que eu vou aqui excluir os valores nulos, não pela questão matemática do problema, que isto não levantava chatice nenhuma, mas é pelo contexto do problema. Não faz sentido eu andar aqui a considerar valores nulos para os números. Quer dizer, um podia ser nulo, e desde que a soma dos outros dois é 150. Mas isso não fazia sentido, porque o produto ia dar nulo e nunca poderia ser máximo. Ora bem, pronto, então o que é que eu tenho que fazer? Vou voltar aqui a minha teoria, aqui no ecrã direito. Então tenho que construir um determinante com n de ordem n mais m. O n é 3, o m é 1, e portanto eu vou ter que fazer um determinante de ordem 4. Ora, deixa-me ver aqui no ecrã da direita se eu tenho aqui este determinante. Aqui, já está. Então cá está, meto aqui a parte da lagrangiana e depois ponho aqui na primeira linha as derivadas da minha restrição, na coluna a mesma coisa, e cá está, fica só um 0, porque eu só tenho o 0. Se tivesse duas restrições, tinha um bloco de 2 zeros, ou seja, 2 por 2, 4 zeros, e assim sucessivamente. Pronto, e agora é fazer estas derivadas. Não vamos estar aqui a perder muito tempo. Por exemplo, a derivada do... Vou pegar aqui nesta. Segunda derivada do L duas vezes em relação a x. Vou aproveitar esta já derivada que aqui está e vou derivar isto em relação ao x. Ora, isto não tem x, portanto a derivada dá 0, que é o que está aqui. Estão a ver? Por exemplo, esta aqui. Segunda derivada do L, primeira vez em relação a x, depois em relação a y. Então quer dizer que eu vou pegar nesta, na primeira, e vou derivar em relação a y. Ora, isto a derivar em relação a y dá-me z. Mas como esta derivada é igual àquela,
E já posso pôr aqui o z também. Pelo teorema de Schwartz, estas derivadas são iguais. Portanto, vocês não têm que andar a calcular as derivadas todas, apenas algumas, aproveitam a simetria. Já agora só mais esta, segunda derivada do L, dx dz. Quer dizer que eu vou aqui à minha primeira equação e vou derivar em ordem a z. Ora, isto a derivar em ordem a z, dá-me um y que aqui está, que depois vai ser igual a esta derivada aqui. Então vocês podem ver que está y. Pronto, e preenchendo isto, fica aqui com este determinante de ordem 4. Ora bem, então o que é que eu tenho que ver agora? Olhando aqui para a minha teoria, eu tenho que calcular os n menos m determinantes, que é o que diz aqui. Então, quantos determinantes é que eu tenho que calcular? Bom, o n é 3, o m é 1, e, portanto, eu vou ter que calcular 2 determinantes. Cá está. Vou ter que calcular 2 determinantes. Quais são os determinantes que eu tenho que calcular? Vai ser o maior ordem, o H4, e vai ser o H3. O H4 é o determinante todo que eu aqui tinha. Obviamente tem que ser calculado no ponto crítico, ou seja, vou a este determinante, substituo o x por 50, o y e o z também por 50. O lambdas, não há cá lambdas, portanto não vou substituir. E o H4 vai ser então este valor, que é este determinante que aqui está. Pronto, agora cada um calcula ao seu jeito e está-me menos 7.500, que é negativo. Tenho que ainda calcular o outro determinante, que é o H3, ou seja, vou tirar aqui a coluna 4, vou tirar a linha 4 e, portanto, fica um determinante de ordem 3. Calculado este determinante, dá-me 100, que é positivo. Bom, então agora vamos lá ver aqui como é que eu vou classificar isto. Portanto, para cada ponto crítico, que é o que aqui diz, neste caso só tenho um, eu tenho os casos. Então vamos analisar. Os determinantes são alternadamente positivos e negativos. É verdade. Um é negativo e depois outro é positivo, são alternados. Tendo o determinante de ordem mais pequena, 2m mais 1, neste caso é o H3, o H3 tem um sinal de menos 1 levantado a m mais 1. Ora, se eu for calcular o menos 1 levantado a m mais 1, é menos 1 ao quadrado e vai ser positivo. Então, acontece este caso aqui. O H3 tem o mesmo sinal, menos 1 levantado a m mais 1. Então, o ponto é um ponto de máximo. Então, cá está. Este ponto é um ponto de máximo. Então, significa que os 3 números que eu ando à procura, cuja soma dá 150, e para os quais o produto é um máximo, é quando o x for igual ao y igual ao z, tudo igual a 50. E é fácil de ver que a soma é 150. E também é fácil de ver qual é o valor do máximo, 50 ao cubo. Pronto. E é calcular. Não sei se há alguma dúvida até aqui. Pronto, isto é o que eu queria apresentar na aula de hoje. Concluo aqui o capítulo 2.